Pessoal, vamos então agora retomar, pessoal, para nós completarmos as circunstâncias judiciais da pena base, então, que estão no artigo 59 caput do Código Penal. Pessoal, faltou ver somente a última, que seria o comportamento da vítima. Tá? Pessoal, quanto a essa circunstância, a gente prevalece amplamente que você não pode utilizar o comportamento da vítima contra o acusado, de modo que essa circunstância seria basicamente neutra. Eu nunca posso dizer, pessoal, que o comportamento da vítima, tá, geraria punição do sujeito acusado. Eu não posso puni-la mais pelo comportamento que lhe é alheio. Essa é a ideia. Tá certo? Então, pessoal, muita gente diria o seguinte: mas o comportamento da vítima eu não posso utilizar em favor do réu? Porque a vítima, por exemplo, deixou o carro dela na rua, ela foi até o bar, ou então até a padaria, deixou o carro na rua, com a chave no contato ligado e com a porta aberta. E isso facilitou o crime. Pessoal, ainda que você diga, gente, que esse comportamento facilita o crime e que isso seria benéfico ao nosso acusado, o efeito prático é zero. Por quê, pessoal? Porque a circunstância judicial, gente, que seja neutra, não tem, praticamente a gente não tem a favorável. A favorável, pessoal, no fundo, deixa a pena base no mínimo. Não tem efeito quantitativo. Mas essa é favorável? Não. Elas são ou neutras ou elas são negativas, pessoal. Porque a favorável não pode levar a pena mínima abaixo do mínimo. Tá certo? Ela não tem efeito quantitativo, digamos assim. Tá? Então, no fundo, pessoal, a pena base não tem circunstância favorável. Tem neutra ou negativa. É que a neutra mantém a pena base onde? No mínimo. A negativa impõe elevação acima do mínimo. No fundo, não tem favorável. Tem neutra, que não afeta em nada, mantém no mínimo. Já que o ponto de partida é o mínimo legal, veremos agora, em seguida. Tá? A que for negativa, você aumenta a pena acima do mínimo. Então, no fundo, pessoal, o comportamento da vítima não tem efeito prático. Tá? Agora, como você coloca isso na sentença, gente? Eu vou colocar no fundo que o comportamento da vítima em nada afetou a consecução do crime. Tá bom? Essa vai ser a frase nossa. Que é por aí, gente. Quer marcar? Só? É o que nós vamos utilizar depois, quando nós sentarmos para poder redigir a sentença, eu vou usar essa frase. Tá bom? Eu vou dizer o comportamento da vítima em nada. Comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução do crime. E ainda, pessoal, isso se houver vítima determinada. E se for, pessoal, sujeito passivo indeterminado? E se for crime vago? Pessoal, que tem vítima indeterminada ou sujeito passivo indeterminado, como é o tráfico, gente. Quem é a vítima do tráfico? É a saúde pública, pessoal, é a coletividade. Nesse caso, nem tem comportamento da vítima. Tá? Então, eu falo, pessoal, eu posso pensar em comportamento da vítima quando tem vítima determinada. Quando tem sujeito passivo determinado. Se for vago, não há que se falar em ofendido ou em vítima. Porque aí seria a vítima, a coletividade, a sociedade como um todo. Tá bom? E ainda que haja vítima, pessoal, você não pode aumentar a pena por conta de comportamento alheio ao acusado. De modo que essa circunstância, na prática, pessoal, ela é inútil. Tá? Que se for benéfica, não vai afetar em nada a quantificação da pena. E se for, e eu não posso jamais reputar negativa, porque eu não posso punir por um comportamento alheio. Então, basicamente, é dizer que esse comportamento em nada afeta a infração penal, ponto final. Tá joia? No fundo, pessoal, quem você usa que realmente você vai usar na prática? Dessas 8 circunstâncias. São culpabilidade, que eu posso usar, antecedentes, que é super comum, tá bom? E também as circunstâncias do crime e, eventualmente, as consequências. Essas 4 são as principais, que vão poder, pessoal, no fundo, manipular a pena base acima do mínimo. O resto é mais retórico, tá bom? Não tem tanta implicação prática na sentença. Certinho? Pessoal, o que nós temos que ver agora é o seguinte: a gente encerrou a fundamentação das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 caput. Tá? Nós vimos, pessoal, o que eu posso levar em conta dentro delas ou não. Nós vimos o conteúdo. Nós temos que agora, pessoal, fundamentadas as 8 circunstâncias, extrair delas um valor, que é a pena base. Pessoal, como nós vamos trabalhar a pena base? Como transformar, pessoal, esse panorama geral, esse quadro geral da obra, tá, em quantificação? É o que veremos agora. Pessoal, nós temos que ver como que pode uma circunstância que você declarou negativa na fundamentação impactar a quantificação da pena base. Tá bom? Vamos ver então isso aqui, ó. Como que nós transformamos a fundamentação em quantidade. Basicamente. Então nós veremos agora sim, pessoal, efetivamente, você fundamentou na sentença, pessoal, as 8 circunstâncias. Após fundamentar, você vai apurar o panorama geral delas. Eu vou olhar, pessoal, das 8, quem você declarou negativa, basicamente. Porque as que são neutras mantêm a pena base onde, gente?
no mínimo, tá? Então, na quantificação é bem simples. Quer dizer, bem simples. A premissa é simples, né? O aumento não, porque não tem regra legal para isso. Aí cada um entende de um jeito. E esse é um ponto, de novo, onde vai ser fundamental você olhar como que é o voto do seu examinador. Eu vou explicar, pessoal, as possibilidades que existem, mas você tem que ver sensualmente qual que ele adota para ele, tá? E não tem certo ou errada, porque isso aqui são orientações. Não tem regra legal sobre isso, tá bom? Tem só você entender que é mais adequado ou menos adequada. Essa é uma questão de preferência, não é questão de certo ou errado. Então, veremos agora como fazer a quantificação ou a dosimetria da pena base. Como transformar as circunstâncias judiciais em número. Nós vamos agora fazer a tarefa da quantificação da pena base. Nós temos, pessoal, que nesse momento, gente, examinar qual que é o panorama que você obteve, qual foi o resultado, pessoal, final da fundamentação das 8 circunstâncias judiciais. Eu vou olhar, pessoal, para as 8 e ver quais que eu declarei negativas. Porque a ideia é a seguinte, ó. Eu vou olhar as circunstâncias judiciais que nós fundamentamos e eu vou dividi-las em duas. Eu vou olhar as circunstâncias judiciais que informaram a pena base. Eu tenho que ver, pessoal, se eu as considerei no fundo, né? Se eu as considerei neutras. Elas podem ser neutras ou podem ser consideradas negativas. Já que nós vimos, pessoal, em nossa última aula, que essa é a função do juiz. É dar a carga valorativa para essa circunstância, que é uma circunstância naturalmente ambivalente. O que são antecedentes? Podem ser bons ou maus. A você cabe fundamentar e declarar se ele é negativo ou se ele é neutro. E qual é o efeito prático, pessoal, de você entender que é negativo ou neutro? A pena base, gente, qual que é o nosso ponto de partida no Brasil? Só prevalece no Brasil, gente, que a pena base ela deve partir do mínimo legal. Então, o ponto de partida sempre é, ó, ela tem que partir do mínimo. Nosso ponto de partida no Brasil prevalece que nós temos que partir do patamar mínimo legal. Esse é no Brasil o nosso ponto de partida. Eu tenho que partir, pessoal, do patamar mínimo. E aí, o que você declarar negativo é que vai levar, que vai tirar essa pena do mínimo e elevá-la para cima do mínimo. Tá bom? Qual seria, pessoal, então, o efeito de ter circunstância neutra? Pessoal, neutro não afeta em nada. A neutra ela vai manter o quê, gente? A pena no mínimo. As negativas é que devem elevar a pena para cima do mínimo. Tá bom? Essa é a lógica. As neutras mantêm no mínimo. As neutras mantêm. De modo que, pessoal, e se forem, gente, as 8 neutras? Você fixa a pena base no mínimo legal, tá bom? Agora, para cada uma negativa, as negativas é que vão justificar ou vão impor a elevação da pena. As negativas determinam elevação da pena base. Elas determinam elevação da pena base acima do mínimo legal. As negativas impõem elevação, as neutras mantêm no mínimo. Se tem negativa, ela vai distanciar do mínimo em sentido, em direção à máxima. Tá? E por que isso, pessoal? Porque na pena base, gente, não tem compensação de circunstâncias. A diferença é essa, gente, tá? Onde eu posso pensar em compensação? Sua compensação admite-se, gente, na segunda fase da dosimetria da pena. Pessoal, quem são compensáveis? Que veremos na próxima aula, talvez. Ou até começaremos hoje, tá? Pessoal, quem é compensável são as circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, tá? Pessoal, na segunda fase eu posso compensar agravante e atenuante, se forem de mesmo nível ou de mesma hierarquia, tá? Agora, pessoal, compensação eu posso falar na fase 2. Só por que não pode compensar na fase 1, gente? Ah, mas eu queria compensar, por que não? Eu não posso dizer que uma é positiva e a outra é negativa? Pessoal, não pode, por que razão? Que se você disser isso, pessoal, veja a consequência prática. Tá, vamos supor que esse cara tem, gente, 4 circunstâncias, ó, elas são 8, não são? Se você, pessoal, permitir compensação,
eu posso chegar à seguinte conclusão, efeito prático. Eu vou dizer, ó, o cara tem, pessoal, 8 circunstâncias. Nossa, 8 é ótimo, né? 8 assim, mas tudo bem. Ele tem, pessoal, 8 circunstâncias neutras. A pena base dele ficaria onde, gente? Se ele tem 8 neutras ou até favoráveis. Já que a pena base não pode ficar jamais aquém do mínimo. Se ele tem, pessoal, todas neutras ou favoráveis, ela fica no mínimo. Pessoal, veja a que ponto chegaria se você permitisse compensação na pena base. Você estaria dizendo, no fundo, o seguinte, que ele tem, pessoal, ele pode ter 8 positivas, ficaria onde? 8 neutras. No mínimo legal. Se você permitir compensação, você vai estar admitindo que aquele que tem 4 negativas e 4 positivas, pessoal, também fique no mínimo. Eu vou igualar no mínimo 2 caras, um que tem 8 neutras e um que tem 4 negativas. Seria, pessoal, proporcional ou não? Eu vou dizer, mas ele tem 4 negativas e 4 positivas, ela fica no mínimo. E o cara que tem 8 neutras também no mínimo? Não dá, pessoal. Eu não posso igualar um cara que tem 8 neutras com um que tem 4 negativas. Não faz sentido. Tá ok? Só faria sentido, aí sim, aí que você entende, pessoal. A ideia de você compensar na pena base é do Nelson Hungria. Mas, pessoal, por que Hungria admitia compensação? Porque, pessoal, para ele, de onde você partia na pena base? Pessoal, para Hungria, você não partia do mínimo, você partia do termo médio. Eu partiria do meio, do termo médio entre a mínima e a máxima. Aí sim, pessoal. Se eu parto do termo médio, se eu já parto da metade da pena, aí eu posso fazer o quê? As favoráveis vão levá-la para baixo, em direção ao mínimo, e as negativas em direção ao máximo. Mas Hungria pregava que você partisse do termo médio. Aí sim, pessoal. Por exemplo, ó, qual que seria o termo médio, gente, do furto qualificado? Cuja pena é 2 a 8, pessoal. O termo médio seria 5, que é a distância igual entre o mínimo e o máximo. Pessoal, veja, qual a distância entre 2 e 5? É 3. E de 5 para 8? É 3. Então, o termo médio do furto, pessoal, seria quanto? Se é 2 a 8, o meio termo seria 5 anos. Então, pessoal, para a Hungria, você partiria de 5 e diria o quê? Ah, se são favoráveis, vai em direção a 2. Se são desfavoráveis, você vai em direção a 8. Só que ele partia do termo médio, pessoal. Quando você parte do termo médio, você dá efeito prático às favoráveis. Porque a favorável levaria para onde? Em direção ao mínimo. Como nós partimos do mínimo, pessoal, você não pode falar de compensação. Como nós partimos do mínimo, a neutra mantém no mínimo, não tem favorável. Perceba isso. Tá? A favorável segura no mínimo. Tá? No fundo, a favorável é neutra. A negativa é que exige que você leve acima do mínimo, para que não se iguale quem tem 8 neutras e aquele que tem uma negativa. Só qualquer negativa exige elevação, porque a gente parte do mínimo. Na nossa lógica é essa. Tá? Compensação faria sentido, sim, se você partisse como pregava o Nelson Hungria do termo médio. Aí se eu parto do meio, aí sim, uma subiria, a outra desceria, eu posso anular as duas, compensar as duas. Tá claro? Então a gente não pode compensar. O que compensar é você dizer que você vai aplicar a mesma pena para quem tem 8 neutras e para quem tem 4 negativas e 4 positivas. Eu não posso igualar quem tem 8 neutras com quem tem 4 negativas. Não dá. Tá bom? Tá clara a ideia, gente? Sim? É que a nossa premissa de que a partir do mínimo exige essa solução. Tá? Se você partisse do termo médio, aí sim é que você daria efeito prático a uma favorável. Porque a favorável levaria para o mínimo. Agora, se você parte do mínimo, não tem favorável. Tem neutra. Tá? A favorável não pode descer. Tá ok? Ou não pode compensar. Então, a nossa lógica é essa. O que é neutra mantém no mínimo. O que é negativa impõe elevação acima do mínimo. E a questão é, pessoal, o quanto você eleva. Aí é que está. Porque aqui não tem parâmetro, gente. Tá? Então, aqui é que, no fundo, entram os critérios jurisprudenciais que veremos a partir de agora. Agora, qual você usa na sua prova? Qual é o certo? Não tem. Porque não tem norma legal sobre isso. Não tem regra legal. O certo é que faz o seu examinador nos votos dele, você vai pesquisar, mas sabendo as posições e ver o que ele faz. Você fala, ele adota essa, então você vai utilizar essa. O que importa no nosso curso é saber fazer. Eu não posso dizer use essa. Tá joia? Eu posso dizer qual é a mais comum. Agora, se o seu examinador adota a outra, faz a outra. Porque para ele é o certo. Tá bom? E quem vai te corrigir, o que importa é isso. Faça o que ele acha certo, porque quando ele for corrigir, ele também vai dar certo. Ok? Então, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Ó.
O que nós temos que fazer, compreendida essa lógica, nós temos que fazer agora, saber fazer como que vai ser feita a elevação. Como ou quanto você leva para cada circunstância negativa. Eu verei com vocês, pessoal, primeiro a posição prevalente, tá? A posição majoritária, porque ela é, digamos, é a mais provável que você vá encontrar na prova, ou nos votos do seu examinador. Então eu vou ver a mais adotada e depois a minoritária. Mas o que importa é como faz o examinador. Não se esqueça disso. Tá certo? Fazer com ele é acertar. Pensa assim. Então, pessoal, a nossa primeira posição é a posição prevalente em jurisprudência, tá? Então, prevalece que é assim, pessoal. Como nós vamos aumentar? A lógica é essa, ó. A lógica é que cada circunstância judicial que você valora negativamente, ó, para cada circunstância negativa, pessoal, cada uma corresponderia a quanto? Pessoal, cada negativa impactaria a pena da seguinte maneira. Para cada negativa, você aumenta 1/6, cada uma negativa, no fundo, né, impacta com 1/6 a mais, pessoal, mas é mais você vai aumentar 1/6 do quê? Deixa eu tirar aqui, ó. Cada uma negativa que você declara negativa corresponde a 1/6 da pena mínima. E por que 1/6? Porque, pessoal, porque é a fração que foi eleita pela jurisprudência. Não tem o fundamento, tá? Eles entenderam que seria proporcional você dizer que cada uma negativa corresponde ao impacta a pena em 1/6 do mínimo legal. É 1/6 da pena mínima legal. Aí você fala, como é que eu faço essa conta? É fácil, pessoal, veja. Ó. É 1/6 do que, gente? É 1/6 da mínima. Vamos fazer um caso concreto, pode ser? Pessoal, vejam como é que ficaria, no fundo, a aplicação da pena num caso de furto qualificado. E o furto qualificado, a pena dele, ó, varia entre 2 a 8 anos. Então, furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Eu vou usar, pessoal, furto qualificado porque os números são bons para conta, é por isso. E como conta é um porre, é melhor usar número baixo, tá? Então, a pena são 2 a 8. Pessoal, a mínima é 2 e o máximo é 8. Tá? Então, qual que seria, gente? Qual que seria, digamos, o peso que vai ter cada circunstância judicial negativa, pessoal, com essa pena? Que tem 2 a 8. O que eu disse a você, gente? Que o impacto dela seria, a carga dela seria de 1/6 sobre o mínimo legal. Qual é o mínimo legal desse exemplo do furto, pessoal? O mínimo é 2. Quanto que dá 1/6 de 2? Ó, a pena mínima é 2 anos em nosso exemplo. Então, eu pego a mínima de 2 e vou encontrar 1/6. Então, a quanto corresponde? Qual é o impacto que teria, pessoal? Quanto que dá 1/6 de 2? É fácil, é só você transformar em meses. Quantos meses tem 2 anos? Fala, depende do calendário azteca. Não, no nosso, pessoal, vamos ser básico. Dá quanto? Dá 24, pessoal. 24 por 6 dá 4 meses. Então, você vai transformar em 24 e dividir por 6. Então, 2 anos são 24 meses, divididos por 6 dá 4. Então, 1/6 de 2 anos corresponde a 4 meses. É só transformar em meses, tá, gente? 2 anos corresponde a 24, dividiu por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Então, o que seriam os 4 meses, pessoal? Os 4 meses é o quanto pesa cada circunstância negativa. Só para cada negativa você faria o quê? Você acrescenta mais 4 meses. Só que, pessoal, o impacto dela seria fixo. É fixo em 4 meses. Tem uma negativa, você fixaria a pena como, gente? Tem uma negativa, fixa em 2 anos e 4 meses. E se tem 2 negativas? Mais 4 meses. E se tem 3 negativas? Mais 4. Tá? Para cada negativa, você acrescenta 4 meses. Cada uma corresponde a 4 meses em nosso exemplo. Tá bom? Por quê? Porque 4 meses corresponde a 1/6 da pena mínima. Essa é a carga, é o peso quantitativo de cada uma. Então, pessoal, por exemplo, como você fixaria a pena se houvesse, gente, 3 circunstâncias negativas? Ficaria em quanto a pena, pessoal? Eu parto de 2 e acrescento, ó, são 3 negativas. Eu acrescento 4 mais 4
mais 4, dá quanto? Pessoal, 12 meses é 1 ano. Se houver 3 negativas, a pena base fica em quanto? Em 3. 2 mais 1. Tá bom? Então a ideia é essa. Tem uma negativa, acrescenta 4 meses. Ó. Tem uma negativa, mais 4 meses. Tem 2 negativas, mais 4. E assim vai. Então, enquanto ficaria, pessoal, por exemplo, a pena base, num caso que você declara negativas 2 circunstâncias. Se tem, pessoal, 2 negativas, ficaria quanto nesse nosso exemplo? 2 anos e 8 meses de pena base. Tá claro? Sim, gente. Tá, mas a ideia é essa. Para cada circunstância judicial negativa, você aumenta 4 meses, porque 4 meses é o que corresponde a 1/6 da mínima. Então, pessoal, é pegar a mínima e encontrar 1/6. Esse tanto que você encontra é o impacto que tem em cada negativa sobre a pena base. Pode voltar um pouquinho, Rafa, por favor? Então, pessoal, basicamente é isso. Em nosso exemplo, corresponde a 4. Tem uma negativa, mais 4. Tem 2, mais 4. Tem 3, mais 4. Tá? Ok? Pessoal, esse é um jeito de fazer. Só que esse é o jeito mais comum na prática, pessoal. É o que você encontra, os desembargadores, em regra geral, tá? Quantitativamente falando, aplicam desse jeito em tribunais. Certo? Esse é o mais comum. Agora, qual que é, pessoal, a outra posição possível? Ou outro critério possível? Pessoal, tem um outro critério, gente, que no fundo sustenta o seguinte. Pessoal, qual é o intervalo onde eu posso caminhar ou trafegar na pena base? A pena base, pessoal, em tese, ela pode variar de quanto a quanto? Pessoal, ela pode variar do mínimo até o máximo legal. Como elas são 8 circunstâncias, gente, alguns fazem assim. Alguns pegam esse intervalo entre o mínimo e o máximo. Pessoal, é que essa conta é muito pior. Por isso é que pouca gente aplica. Que é muito mais cálculo. Tá? Isso deixa de ser prático no dia a dia. Mas outros falam assim, olha, a pena base pode, em tese, caminhar do mínimo ao máximo legal. Se esse é, pessoal, o percurso que eu posso caminhar na pena base, eu pego esse intervalo, esse percurso possível e divido em 8. Tá? E para cada negativa você iria percorrer 1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima. É o que faremos agora. É uma conta do inferno. Por isso é que ninguém faz na prática. Tá bom? Ah, mas fulano faz. Ótimo, ele acha legal fazer. Só que na maioria não faz, pessoal. Ok? E o que importa é o que faz o seu examinador. Mas saiba fazer, o que importa é isso. A nossa função é essa. Tá? Então vamos lá. Como, pessoal, que se faria, no caso, essa conta na outra posição? Posso trocar o quadro um segundo? Pessoal, a outra posição faria assim. Ó. A outra posição fala, pega o mínimo e o máximo da pena, porque esse é o caminho que eu posso percorrer na pena base. Então aqui seria o mínimo e o máximo. E nosso exemplo, né, seria 2/8. Tá? Qual que é, pessoal, o intervalo entre a mínima e a máxima? Como que você acha o intervalo, pessoal? Porque é o intervalo que você vai dividir em 8. Tá? Pessoal, a fórmula para você achar o intervalo é o seguinte. É só você fazer aqui, ó. É só fazer, pessoal, o intervalo. Você acha assim, ó. É só você pegar a máxima e subtrair a mínima. A fórmula do intervalo é pena máxima menos a mínima. Se você, pessoal, pegar a máxima e subtrair a mínima, você encontra o intervalo entre eles. Nesse caso nosso daria quanto, gente? Se a máxima é 8, em nosso exemplo, tá? A máxima é 8 e a mínima são 2 anos. O intervalo é 6, pessoal. 6 é a distância que eu posso percorrer dentro das circunstâncias judiciais da pena base. Se a pena base pode, pessoal, caminhar 6 anos, eu faço o quê? Eu divido o caminho em 8 estações, em 8 paradas. Tá? Então eu pego esse intervalo aqui, ó, de 6 anos e faço o quê, gente? Eu pego 6 e divide por 8, que é o número das circunstâncias judiciais. Tá? E quanto daria, pessoal, nesse caso aqui, ó? Quanto que dá, gente? 6 anos dividido por 8. Vamos fazer a conta. Então, olha só.
Quanto que dá, pessoal? 6 anos em meses. Vamos apelar para o celular, que isso é importante, tá? Na prova não tem, eu sei, mas aí você vê como isso como é ruim essa posição. E é ruim de fazer, pessoal, não é nem questão... Pensa isso aí em prova, ou pensa isso 10 sentenças por dia. Mas vamos lá, pessoal, então vamos fazer a conta. Quanto que dá? O intervalo é 6 anos, não é? Vamos transformar, gente, 6 anos em meses. Pode voltar um pouquinho, Rafa? Então, ó, 12 meses vezes 6. Vai dar, pessoal, 72 meses. Tá? Então, gente, o intervalo é 6 anos. Tá certo? Pessoal, eu posso percorrer 6 anos na pena base. Eu pego o caminho passível de percorrer, que seria 6 anos, e divido por 8, que são as 8 circunstâncias judiciais, que nós vimos todinhas no artigo 59 do Código Penal. Então, eu pego o trajeto de 6 anos e transformo em meses. Dá 72. E divido por 8, para ver qual a quanto corresponde nesse caminho cada uma das 8 circunstâncias. Divide por 8. Vai dar, pessoal, 9 meses. Então, pessoal, cada uma percorre 9 meses em direção à máxima. Essa conta ela vai resultar 9 meses. Então, você vai, no fundo, a gente pegar esse intervalo e dividir em 8. Eu sempre risco errado, então não liga não, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não ficou proporcional, tá? Eu sei que não, mas nunca fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos voltar, tá muito feio. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só veja, você divide em 8 pedaços. Parece psicotécnico, né? Eu começo com o tracinho pequeno e termino grande. O que isso significa? Não sei, mas vamos lá. Eu passei em 2, então acho que louco eu não sou. Então vamos lá. Então, 1, 2, 3, circunstâncias, 4 circunstâncias, 5 circunstâncias, 6, 7 e 8. E, pessoal, cada trechinho corresponde a quanto? Tem uma negativa, eu vou caminhar 9 meses para frente. Tem 2, percorre mais 9. Mas por que agora, pessoal, você usa 9 meses? É porque 9 meses é 1/8 do caminho possível. Se eu posso, pessoal, percorrer esse caminho inteiro, eu vou dividi-lo em 8 estações, já que são 8 circunstâncias judiciais. São 8 paradas, pessoal. Tá? Se eu andar só uma estação, é 9 meses. Se eu ando 2, é mais 9. Tá? No fundo, pessoal, 9 meses é 1/8 do caminho possível de percorrer, passível de percorrer. Tá? Esse caminho é o intervalo entre a mínima e a máxima. Eu vou ver qual é o intervalo possível. Eu posso caminhar esse trecho. Então, divido o trecho em 8 e cada uma é uma circunstância judicial. Para essa posição, pessoal, quanto impactaria 2 circunstâncias negativas? Só 2 daria 9 meses mais 9 meses. Vai dar 18. Vai dar 1 ano e meio. Tá bom? Se houvesse 2, você andaria 1 ano e meio para frente. Tá? Então, pessoal, qual seria a pena base, nesse caso, para 2 circunstâncias negativas? 9, 9, 18. Tá? 18 meses dá 1 ano e meio. Pessoal, enquanto ficariam 2 negativas? Eu pegaria o mínimo e andaria 9 e andaria 9. Chegaria a 3 anos e meio. Tá claro, pessoal? Só que essa é uma conta do inferno. É pegar a máxima, subtrair a mínima, encontra o intervalo. Pega o intervalo e divide em 8. São contas um pouco mais chatinhas. Tá certo? Aí você fala, mas professor, agora eu saquei. A posição número 1 aumenta pouco. É para quem é garantista. Tá? É para quem é leve, é mão leve. Quem quer ser mão pesada, usa a posição 2. Porque aí fala em 9 meses para cada uma. Pessoal, isso é ilusão. Tá? Isso varia conforme o caso concreto. Pessoal, eu vou provar para vocês que não tem a boa ou a má. Não tem a posição do cara mão leve e do cara mão pesada. É que no furto dá certo assim, pessoal. Como o furto ele tem pena mínima baixa, parece que a posição 1 é leve e parece que a posição 2 é pesada. Mas, pessoal, não é. Quando você pega um crime de pena mínima alta, inverte, pessoal. Quando a pena mínima é alta e o intervalo é pequeno, entre a mínima e a máxima, pessoal, ficaria o oposto. A posição 1 é muito mais severa e a 2 é muito mais branda.
Quer ver um exemplo, gente? Latrocínio. Faz comigo a conta, ó. Que é ilusão, tá? Quem fala, a posição 2 é muito mais, mãozinha pesada. Não. Isso é matemático, pessoal. O que importa é que você adote um critério e seja coerente sempre. Ainda que isso vá tornar a pena leve ou mais pesada. O que importa é coerência. O que você não pode fazer é aplicar 2 pesos e duas medidas. Aí eu vou sempre escolher a pior. Não, pessoal. Tem que ter um critério, tá, coerente. É que nessa pena, pessoal, o exemplo do furto, quem parece ser muito mais severo? Parece ser muito mais severo a posição 2. Porque na posição 2, para cada circunstância negativa, você aumentava 9 meses. Então, o que era 4 para uma virou 9. Eu vou dar, pessoal, o exemplo do latrocínio, que vai ser o inverso. Para o latrocínio, gente, como a pena é alta, tá? A posição 1 é muito mais pesada e a 2 é muito mais branda. Tá certo? Então, é o que nós veremos agora. Compara comigo, gente, faz o mesmo cálculo se fosse latrocínio. Para vocês verem que as duas posições, pessoal, nenhuma é sempre boa ou sempre ruim. Ou nenhuma é mais pesada ou mais leve. Depende do crime. Então, olha só, gente. Vamos fazer a mesma comparação das posições, mas levando em conta o latrocínio, cuja pena mínima é super alta e em que o intervalo entre ela e a máxima é pequeno, pessoal. Quando o intervalo é pequeno, a posição 1 ela fica muito mais severa. Ó, pense em latrocínio, cuja pena é 20 a 30. Como que você aplicaria a pena, pessoal, na posição 1? O que diz a posição 1, gente? É que cada circunstância negativa tem qual impacto, ou tem qual peso. Para a posição 1, pessoal, você vai para cada circunstância aplicar quanto? 1/6 da mínima. Só que a mínima agora é 20. A diferença é essa. Quanto que dá, pessoal, 1/6 de 20? Fala, está complicado. Então, vamos fazer conta. Transforma 20 anos em meses e vamos achar quanto é isso. Vamos junto, ó. 20 vezes 12. Dá 240 meses. Divide por 6. Dá 40. Só 1/6 de 20 anos é 40 meses, tá? 40 meses dá 3 anos e 4, né? 36, sobra 4, é isso mesmo. Então, pessoal, é 40 meses. 40 meses corresponde a 3 anos e 4 meses. Agora, pessoal, quanto você aumentaria para cada circunstância negativa em latrocínio? Agora, cada negativa corresponde a 3 anos e 4 meses, pessoal. Agora está muito mais porrada. Por quê, gente? Porque aumentou a mínima. Se a mínima é alta, 1/6 dela fica uma pancada. Tá ok? E veja, pessoal, a quanto chegaria, gente, cada uma negativa na posição 2. Ó, compara as duas posições. A primeira, que era branda, no primeiro caso, ficou muito mais severa se o exemplo fosse latrocínio. A posição 2 mandaria você fazer isso aqui, ó. A posição 2 diria não. Calcula, encontra o intervalo entre a mínima e a máxima e divide em 8. Quanto que é, pessoal, o intervalo entre a mínima e a máxima nesse caso, gente? Quanto que é 30 menos 20? O intervalo passou a ser só 10 anos. Ó, o intervalo quanto que é? É máxima menos mínima. A distância entre as margens é 10 anos. Se eu pegar, pessoal, pegar 10 anos e dividir por 8, que são as circunstâncias, dá quanto? Eu vou ter que dividir, né? 10 anos são 120 meses. Vamos fazer a conta. 10 anos, 120 meses, divide por 8. Dá 15, pessoal. 15 é 1 ano e 3 meses. Então, 15 seria 1 ano e 3 meses. Olha como inverteu, pessoal, totalmente aqui a questão. Agora a posição 2 diria que você aumenta 1 ano e 3 meses para cada circunstância. E a posição 1 iria para cada uma negativa 3 anos e 4 meses. Virou. E virou por quê, pessoal? Porque você aumentou a mínima e reduziu o intervalo. Tá? Agora vira o jogo. A posição 1 fica muito mais pancada e a 2 muito mais leve. Depende do crime, gente. Tá?
É uma questão matemática, não é que uma sempre é leve e a outra sempre é pancada. Não. Tá certo? A linha dura usa a posição tal? Não, pessoal. No furto, o linha dura é a posição 2. Em latrocínio, linha dura é a posição 1. Depende do crime. O que importa é que você use um critério coerente sempre. Tá? O que não pode é ficar variando. É casuístico. Para esse eu uso uma, para esse a outra. Não. Tá? Beleza? Aí você fica bipolar, você não fica coerente. Tá joia? Belezinha? Agora, qual é a certa? Não sei. É a do seu examinador. Tá bom? Pessoal, última questão. Tem uma terceira posição, que ela é, pessoal, variante da segunda. Tá? Ela é, no fundo, limitadora da segunda. E quem usa, pessoal, às vezes, essa posição é o pessoal do Sul, que é a posição do professor Paganella Boschi, que foi desembargador no Rio Grande do Sul e tem um livro de aplicação da pena, tá, excelente, de alta qualidade, tá, um baita de um livro bom. E o pessoal do Sul às vezes usa essa posição do professor Paganella Boschi. Quem é mais, pessoal, garantista no Sul usa assim. E isso é muito comum usar Rio Grande do Sul, tá, e os estados do Sul. Tá joia? Mas principalmente o Rio Grande do Sul. Mas, pessoal, saiba a posição. O que eles falam, gente? O que fala, no caso, o professor Paganella Boschi, nesse ponto, que alguns adotam no Sul. Ele fala o seguinte, olha, ele vai, no fundo, pessoal, adotar a segunda posição, porém limitando a segunda posição ao termo médio. Ele fala assim, ó, a pena base, pessoal, embora ela possa caminhar do mínimo ao máximo, gente, mas se você permitir que a pena base chegue ao máximo, você está anulando a fase 2. Porque, pessoal, agravante e atenuante também não pode transcender o quê, gente? Também não pode transcender o mínimo e o máximo legal. Então, se você admitir que você chegue com a pena base ao máximo, você, pessoal, tornaria inútil a fase 2. Que se houvesse agravante, não teria o que você fazer mais. Não teria margem. Tá? Então, o que ele fala é o seguinte, para que haja, pessoal, margem para ambas as fases, primeira e segunda, dessa dosimetria da pena, como as duas não podem transcender o limite máximo legal, eu vou dividir, pessoal, o intervalo em 2. Eu vou dizer, ó, a pena base ela pode chegar no máximo até onde, pessoal? No fundo, eles limitam a pena base até o termo médio. Eles dizem, ó, a pena base não pode chegar ao máximo. Ela deveria chegar no máximo onde? Ao termo médio entre a mínima e a máxima. Eles dizem, ó, a pena base pode chegar ao termo médio. Dali para frente, quem pode levar adiante são só agravantes. Então, o que eles fazem é limitar a pena base ao termo médio, a metade do percurso e dividir por 8. Ficaria como, gente? Essa posição 3. Ela vai dizer o seguinte, ó. Vamos, pessoal, aplicar esse mesmo exemplo, a posição 3, terceira posição, que é a posição que limita a pena base ao termo médio. Mas essa alguns usam no Sul. Quem é mais garantista usa essa posição, para evitar penas exponencialmente altas. E por esse motivo desproporcionais. Mas essa é um pouco mais incomum de ser usada, tá, gente? Então, essa aqui é assim, ó. Ele vai dizer, pega a mesma coisa, ó, pega o intervalo entre a mínima e a máxima. Exemplo do furto, gente, tá? Cuja pena mínima são 2 anos e cuja máxima é 8. 2 a 8. Ele vai dizer, ó, a pena base, ela poderia, pessoal, seria uma autolimitação judicial. A lei não fala isso, gente. É uma limitação para que haja proporcionalidade, tá bom? Eles falam assim, a pena base não pode transcender o termo médio. O termo médio seria, pessoal, o limite lógico entre a pena base e as agravantes. Porque as duas não podem transcender o máximo legal. Então, pessoal, para que haja espaço para as duas no mundo, eu faço como? Eu crio um termo médio que limita a pena base. Eles falam, olha, a pena base, embora não haja proibição legal, deveria chegar no máximo ao termo médio. Esse seria o limite da pena base. Daqui para frente, pessoal, quem poderia levar em direção à máxima? Daqui para frente incidiriam circunstâncias agravantes. Que se você permitir que você leve a pena base ao máximo, gente, você vai anular agravante na fase 2. Pessoal, onde você colocaria a reincidência se eu já fixei a pena base no máximo? Agravante não pode levar além do máximo, tá bom? Então o que eles falam é, a pena base deveria caminhar no máximo até o termo médio.
Eles vão, no fundo, encurtar o caminho, pessoal, possível para ela. Eles vão dizer, a pena base pode chegar até o termo médio. Então você pega esse percurso aqui, ó, metade do caminho, e divide por 8. Tá? Agora, pessoal, como achar o termo médio? Qual que é a fórmula para ele, pessoal? A fórmula dele é a seguinte. O termo médio você encontra na seguinte conta. Ó. O termo médio é, pessoal, a soma das penas. Eu vou somar a máxima com a mínima. Vou pegar essa soma e vou dividir ao meio para achar o termo médio. Pessoal, faça comigo, gente. Vamos fazer esse exemplo do furto. Quanto que dá, pessoal, a máxima e a mínima juntas? Nesse nosso exemplo, pessoal. Vamos lá, força. Nós estamos acabando. Quanto que dá 8 mais 2? Dá 10. Divide por 2. Dá 5. Então, 5, gente, é o termo médio entre a mínima e a máxima. O termo médio, em nosso exemplo, é 5 anos. E veja que dá, pessoal, certinho. Ó. Qual a distância entre a mínima e o termo médio? Pessoal, qual é a distância entre 2 e 5? A distância ficou 3. E qual a distância entre 5 e 8? 3. Então, pessoal, o que eles falam, o que é? Qual é o percurso possível, em nosso exemplo, pessoal, para que você possa fixar a pena base do furto? O percurso da pena base é da mínima ao termo médio, que é 5 anos. Pessoal, qual é o percurso possível entre a mínima e o termo médio? 3. Então, se esse é o percurso possível, pega esse percurso e divide por 8. No fundo seria, pessoal, a segunda posição, mais limitada ao termo médio. É isso. Eles não deixam chegar ao máximo legal. Eles falam, olha, divide em 8 sim, mas divide 8, em 8, perdão, o espaço entre a mínima e o termo médio. Eu vou colocar uma limitação da pena base, um limite lógico, que é o termo médio, além do que não poderia alcançar na primeira fase, ao menos não na primeira, de dosimetria da pena. Tá? Está clara a ideia, gente, ou não? No fundo, ele é a posição 2, porém limitando o percurso ao termo médio. A pena base poderia percorrer até o meio do caminho, mas não chegar à máxima. Porque se chegar à máxima, você anula o efeito prático de eventuais agravantes que viriam depois na fase 2. Ok? Mas, pessoal, veja, qual é a certa? Não tem, pessoal. É pegar votos do seu examinador, examiná-lo, estudá-lo e ver como ele aplica a pena. Tá? Mas geralmente eles fazem como? Eles pegam para cada circunstância judicial negativa, ela representa 1/6 da pena mínima. Porque aí é uma conta, pessoal. Tá? Eu encontro 1/6 da mínima e para cada negativa você acrescenta esse valor fixo. Tá? É muito mais racional, é muito mais fácil fazer. Beleza? Alguma dúvida, gente? Me fala a verdade. Nada? Querem que dite alguma coisa, que resuma alguma coisa? Não? Com isso, pessoal, a gente encerrou, portanto, gente, a pena base, que é a primeira fase dessa dosimetria da pena, que é a mais complicada na fundamentação e na quantificação. Pessoal, na próxima aula veremos tranquilamente a fase 2 e 3, que envolve agravantes e atenuantes e pode ser compensadas, o que já é uma bênção, já que compensação é uma conta a menos, pessoal. Tá? Se compensar, a resultante é 0, não afeta em nada. Quanto menos conta, melhor na sentença. Tá? E depois veremos ao fim como é que você faria incidir causas de aumento ou diminuição de pena. Veremos que a incidência delas é cumulativa. São juros compostos e não incidência simples. Beleza? Mas, pessoal, vejam, elas são questões que a gente não estuda quando você estuda a aplicação da pena. Você pega a penal e fala, circunstâncias judiciais, que lindo, mas como eu aplico isso? É aqui que vem a técnica de sentença que eles vão cobrar de você e avaliar de você na segunda fase, que é a prova escrita. Tá joia? Porque isso é como faz. Tá? Você vê em penal a teoria. Como faz é diferente. Ok? Tá claro, pessoal? Então a gente encerrou com isso hoje a primeira fase dessa dosimetria da pena. Veremos na aula seguinte, então, agravante e atenuante, depois causas de aumento e diminuição, e aí veremos o regime restritivo e sursi. Aí, fim da aplicação da pena, nós vamos aí sim começar a redigir uma sentença. Tá joia? Mas aí, pessoal, já sabendo o que fazer, é isso que importa.
Eu vou dizer, pessoal, e agora? Agora eu faço isso. Aí nós vamos só dar redação, dar corpo ao que nós já sabemos fazer. Mas tem que saber o procedimento para nós colocarmos isso depois por escrito textualmente. Tá bom? E combinado o que fazer, pessoal, vocês verão que redigir é muito mais fácil do que você entender o mecanismo. Entendeu, pessoal? Redigir é você executar. Tá? É você dar corpo ao que você já entendeu aí na alma. Tá joia? Então, pessoal, por hoje, obrigado a todos. Então, prazer em revê-los. Bom dia das mães a todas, tá certo, pessoal? A quem é ou a quem, né, tem a mãe em casa. Então, pessoal, bom dia das mães, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro, então. Obrigado e valeu.